Shalom a todos, continuamos a estudar a Epístola de Tiago, a carta de Iacov. Hoje começaremos o capítulo 2 dessa carta e vamos tratar sobre cuidado com o favoritismo ou sobre não fazer acepção de pessoas. Nós estudamos até aqui sobre como reagir em tempos de crise, como evitar cair em tentações e a resposta certa à palavra de Deus. Agora, ele segue para nos alertar contra o favoritismo, né? Então, parece que em muitos lugares as pessoas são tratadas conforme a sua posição social, por causa do seu dinheiro, né? Muitos, por serem de condição mais humilde, por serem pobres, são tratados com desdém e suas necessidades básicas eram ignoradas, né? Os congregados consideravam os pobres como tendo menor valor e a pobreza deles era considerada sinal de uma espiritualidade pobre ou até mesmo do castigo de Deus. Então, lembrando que na época o povo judeu ele foi perseguido, esteve espalhado e muitas vezes passaram necessidades, passaram problemas e passaram dificuldades, né? No capítulo 4, de 1 a 4 de Tiago, diz assim: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem porque pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça o inimigo de Deus. Tiago 4, 1 a 4. Então, guerras, contendas, paixões, cobiça, o que é isso? É assim que os crentes, os discípulos de Yeshua se comportam? Então, Tiago estava escrevendo para judeus que criam Yeshua, que viviam no exílio durante tempos difíceis. Primeiro, eles haviam sido rejeitados por suas famílias e vizinhos na sua terra natal. Como consequência, muitos deles haviam emigrado para a Ásia Menor, esperando encontrar uma vida livre de perseguição e rejeição. Eles se estabeleceram principalmente em cidades e regiões que já tinham comunidades judaicas e estabeleceram novas congregações de crentes em Yeshua ou se uniram às congregações que já existiam. Mas, mesmo na diáspora, os discípulos de Yeshua não podiam encontrar paz e descanso. Dessa vez, a perseguição não vinha tanto dos seus irmãos judeus, mas das autoridades que cobravam deles pelo crime de terem fundado uma nova religião. Em vez de se chegarem para mais perto de Yeshua, fortalecendo a fé, obedecendo a palavra de Deus e dependendo da ajuda dele, muitos deles falharam. Eles colocaram sua esperança nos ricos e influentes para solucionarem os seus problemas. À medida que foi passando o tempo, os crentes se comportavam cada vez mais como o mundo e não como filhos de Deus. E essa era a situação sobre a qual Tiago estava falando agora. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Yeshua HaMashiach, não façam diferença entre as pessoas tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês ou na vossa sinagoga entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui é um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fica de pé ali, ou sente no chão, junto ao estrado, onde ponho meus pés, não estarão fazendo discriminação? Fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres para o mundo, para serem ricos na fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês, não são eles que os arrastam para os tribunais, não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado. E se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago 2, 1 a 13. Então,
Ele está falando aí para os discípulos de Yeshua para não fazer diferença das pessoas, tratando com parcialidade, né? Tiago fala sobre a definição do problema. A parcialidade ou favoritismo significa a prática injusta de tratar algumas pessoas melhor do que outras. A prática de dar tratamento preferencial injusto a uma pessoa ou um grupo à custa de outro. Não poderia ser mais claro. Tratamento preferencial é injusto. Favoritismo não com Yeshua. O próprio Deus não discrimina as pessoas. Reis ou escravos, eruditos ou pessoas simples, homens ou mulheres, e nós também não devemos fazer distinção de pessoas e discriminação na nossa sinagoga, na nossa igreja, entre ricos e pobres. Atos 10:34, 1 Timóteo 5:21 e Romanos 2:11. Como discípulos de Yeshua, devemos nos relacionar com as pessoas de acordo com os princípios da palavra de Deus, e não de acordo com a riqueza ou posição social delas. A congregação é a casa de Deus tanto para ricos quanto para pobres. Todos os crentes são filhos de Deus, todos são iguais, e a medida que nos comportamos na comunidade deve ser diferente da maneira pecaminosa que se comporta o mundo. Tiago, de propósito, fala no verso 1 que está escrevendo a crentes em nosso Adon Yeshua HaMashiach. Ouçam, amigos, nosso Senhor é Yeshua, não algum homem rico e de alta posição. Nossa esperança, nosso futuro, nossa própria existência estão nele. Nós não dependemos de pessoas que tenham riqueza ou elevada posição social. É um fato triste que haja muitos crentes que colocam sua confiança em pessoas em vez de confiarem em Deus. Jeremias 17, 5-7. Com anel de diamante e outro com roupa rasgada. Então aí, Tiago, nos versos seguintes, ele dá um exemplo, que há uma hipótese, mas algo que acontece na vida regular, tá? Nas comunidades. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao pobre com roupas velhas e sujas, e se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fica de pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde ponho os meus pés. Não estão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Tiago 2, 2-4. Então ele diz que a maneira como nos relacionamos com as pessoas na congregação pode se tornar uma forma de julgamento. Ao adotarmos uma parcialidade, nós estamos dizendo: devemos investir nessa pessoa rica e distinta, independentemente de ela ser discípulo ou somente um visitante que veio para ouvir as boas novas. Afinal, precisamos de pessoas como essa em nossa comunidade. Não há um objetivo em investirmos em alguém que seja pobre, seja ele discípulo ou somente um visitante que veio para ouvir as boas novas. Já temos pobres suficientes entre nós e a congregação não se beneficiaria em nada com a presença deles. Nós não precisamos de mais pobres entre nós. Então Tiago nos diz que quem age de acordo com essas considerações tornou-se um juiz e usa de critérios malignos, critérios errados. Deus não tolera tais atos. Como Yeshua agiu sobre tais circunstâncias? Então, Yeshua, ele falou rispidamente contra aqueles que buscam honra e julgam pelas aparências. Em Mateus 23, ele repreendeu os perushim por se importarem com as demonstrações exteriores de piedade e por buscarem honra. Yeshua nos ordenou que vivêssemos de modo completamente diferente do modo como os fariseus se conduziam na vida. O maior entre vós será vosso servo, pois todo que aquele a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo que se humilhar será exaltado. Mateus 23, 11-12, Lucas 14, 7-14. A melhor maneira de aprendermos como tratar os outros é vendo-os através dos olhos de Yeshua. Yeshua olhava o coração e não a aparência exterior ou o tamanho da carreira. Até mesmo seus inimigos reconheciam isso, dizendo: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Mateus 22, 16. Então,
Alguns exemplos são a oferta de moedinhas que a viúva pobre deixou, e Yeshua disse que ela deu mais do que todos os outros, porque ela fez o sacrifício, né? Isso está no livro de Marcos 12, 41 a 44. Não só uma mulher, mas também uma samaritana. Os samaritanos eram desprezados pelos judeus, e Yeshua se senta e vai falar com aquela samaritana no capítulo 4 de João. E a matéria-prima para os xalias, para os apóstolos, eram pescadores, né? Ele não recrutou discípulos das casas de estudos farisaicas, mas dentre os simples pescadores às margens do Mar da Galileia. Yeshua testou o coração deles e percebeu o que poderia fazer com eles. Então, o próprio Messias foi vítima da parcialidade, né? Ele foi criado em Nazaré, na Galileia, um lugar que não era considerado suficientemente religioso, João 46. Ele não era graduado numa escola de Torá. Ele não era reconhecido pelos líderes religiosos, os perushim. Ele era pobre, e seus seguidores eram principalmente pessoas simples. Em Isaías 53, nós lemos que a aparência exterior do Mashiach, do Messias, não era atraente, e por isso nós o considerávamos castigado, como alguém que estava sendo punido por Deus. Nosso enfoque em sua aparência exterior cegou os nossos olhos para o fato de ele ser o Messias, o Filho de Deus. O povo de Israel e o mundo haviam recebido todos os detalhes que precisavam para serem capazes de reconhecer o Messias verdadeiro, mas quando ele veio, julgaram ele pela sua aparência e não por aquilo que estava escrito na palavra de Deus. Tiago nos avisa: não sejam assim, não julguem por aquilo que vocês veem por fora, mas olhem através dos olhos do Messias no coração da pessoa e não em sua carteira. Então a parcialidade fere tanto os necessitados quanto o testemunho do corpo do Messias. Suponham que na reunião de vocês entrem, né? Se um discípulo se torna membro da congregação, devemos acolhê-lo com amor, porque Yeshua vive no coração dele. Sua posição social não deve, de modo algum, influenciar a maneira como nos relacionamos com ele. Se um incrédulo vier, devemos acolhê-lo, porque também Yeshua morreu por ele. Devemos pregar as boas novas fielmente a todos, sejam ricos ou pobres, com muitos estudos ou sem nenhum estudo, pessoas importantes ou simples. Yeshua salva as pessoas e não as suas contas bancárias. Então, critérios errados aqui não. Não estão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados, Tiago 2,4. Então, os crentes ao lerem esses versículos devem pensar consigo mesmo: discriminação na congregação? Que vergonha! Eu jamais faria isso. Cuidado com o que você diz. As pessoas da época de Jacó não eram diferentes de nós hoje. Quando nos vemos sob pressão e dificuldades, nós também cortamos caminho no que refere aos princípios da nossa fé. É fácil aconselhar os outros a orarem e confiarem somente no Eterno. Este pode ser um bom conselho, mas a prova da fé geralmente não é nada fácil. Às vezes é tão difícil que chega ao ponto em que a realidade supera a nossa fé, a nossa confiança na palavra de Hashem. Para suportarmos o estresse, precisamos orar constantemente, receber estímulo e nos manter em sincera comunhão com aqueles que são espiritualmente maduros. Deus ama acolher os fracos. Nos versículos 5 a 13, Tiago menciona 3 motivos pelos quais ele nos adverte quanto à imparcialidade, do tratamento preferencial. A parcialidade nos faz desprezar o que Deus escolheu. A parcialidade é violação da lei do reino de Deus. E Deus julgará aqueles que usarem de parcialidade. Então, esses são alguns critérios, né? Tiago nos lembra sobre a soberania de Deus, da maneira que ele age. Deus não precisa das habilidades nem das riquezas de ninguém para cumprir os seus propósitos, ok? Geralmente na história Deus escolheu os fracos, né? Escolheu o povo de Israel, deu vitórias ao povo, escolheu Gideão, né? E deu vitória através de Gideão. E ele fala também sobre
Deus envergonha os fortes. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, porque Deus escolheu os pobres e simples dentre todo o povo. Shaul Hachalia, na sua carta de 1 Coríntios, capítulo 1, 26 a 29, diz: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, o que não é nada, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Somos ricos na fé. Nos versículos 5 a 7, Tiago também diz: Cuidado, vocês estão cometendo o pecado de fazerem pouco daqueles a quem Deus escolheu. Eles ainda não haviam aprendido a olhar as pessoas do jeito que Deus olha. Com os pobres, eles poderiam encontrar uma característica que honra a Deus, a humildade. Com aqueles cuja subsistência diária depende de Deus, pode-se aprender sobre a graça e a soberania do Criador, uma vez que ele supre e cuida dos seus filhos, mesmo contra todas as possibilidades. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos na fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Então, no Sermão da Montanha, Yeshua nos ensinou as qualidades que são necessárias aos filhos do reino, cidadãos dos céus. E aqui nós vemos que tais qualidades mais evidentes nos membros pobres da congregação do que nos ricos, dentre os quais, de acordo com a descrição de Tiago, alguns não eram sequer salvos. Ricos em fé. O homem pobre não tem recursos dos quais depender. Sua vida é um lembrete diário de quão completamente depende ele é da graça de Deus. Mas vocês têm desprezado o pobre. Em vez de estimularem o crente pobre, confortá-lo e lembrá-lo de que ele é filho de Deus e, logicamente, dar-lhe o que for preciso para suprir as necessidades básicas, muitos membros da congregação simplesmente ignoravam. Eles achavam que era mais interessante se envolverem com os congregados mais abastados. Quando escolhemos algo que se opõe à vontade de Deus, estamos desonrando a escolha dele e decidindo que é a nossa melhor. Não há nenhuma bênção nisso. Cuidado. Discípulos não salvos. Não são os ricos que vos oprimem, não são eles que os arrastam aos tribunais, né? Eles aqui são os ímpios incrédulos, né? Eles podem estar sentados em lugares de honra, mas nunca hesitem em magoar os outros discípulos se isso fosse vantajoso para eles. E os outros membros da congregação fariam, eles se rebaixam diante dos ricos na esperança de que eles viessem à fé. Depois, finalmente, a congregação tivesse membros ricos e distintos. Então, o fato é que as pessoas ricas não estavam nem perto da salvação, né? Tiago descreve aqueles que difamam o bom nome sobre vós foi invocado, o nome de Yeshua. Eles blasfemam verbalmente, né? 1 Coríntios 12, 3. Através do seu comportamento que difamava a comunidade, tá? Então a parcialidade é uma violação da lei real, da lei do reino, né? A lei do reino é o modo de vida de um filho de Deus e um cidadão do seu reino. Então é assim que os filhos de Deus devem viver enquanto estão no mundo, tá? Para saber mais sobre a lei do reino, você deve voltar e ler, conhecido como Sermão do Monte, Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5 a 7, tá? Que não deve fazer parcialidade. Em síntese, a lei do reino é ame o seu próximo como a si mesmo, tá? Parcialidade também é pecado, né? Estão cometendo pecado e sendo transgressores da lei. Então, aí a questão é que está transgredindo a lei, porque ela diz ame o seu próximo como a si mesmo. E a lei manda cuidar dos pobres, os que não têm nada, com que nos recompensar, tais como o órfão, a viúva e o trabalhador estrangeiro. Adonai é soberano, ele não precisa de intrigas ou truques para cumprir os seus propósitos. Devemos crer nele em sua capacidade de suprir todas as nossas necessidades, em vez de colocarmos nossa esperança na riqueza, na condição social ou no poder das pessoas. Salmos 118, 9 e 146, 3.
E Deus também julgará aqueles que se inclinam à parcialidade. Falem e ajam como quem já vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre aquele que não foi misericordioso. A misericórdia triunfa do juízo, né? Então, essa lei da liberdade tem a tendência de nos atingir imediatamente como sendo mutuamente exclusivas. Portanto, dê uma rápida olhada no comentário de Tiago 1:25. Deus nos salvou pela graça. Ele escreve sua lei nos corações daqueles que se tornam filhos da nova aliança. Jeremias 31, 31 a 34. Então nós devemos viver e agir como aqueles que são julgados por causa de seus motivos, serão julgados à luz da lei da graça que está em nosso coração. Ajam como quem vai ser julgado, tá? Então nós todos vamos comparecer perante o tribunal do Messias, tá? As obras serão provadas pelo fogo. E você também pode ver mais sobre isso no estudo das 5 coroas que nós temos aqui. Então será executado juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia foi sonegada aos pobres e fracos. Ele adverte aos leitores: se vocês voltarem suas costas a eles e endurecerem seus corações, Deus não terá misericórdia de vocês no dia do julgamento. Todos nós somos culpados diante de Deus e estamos longe de ser perfeitos. Portanto, todos precisamos de misericórdia. Se Deus fosse nos julgar inteiramente por meio de seu padrão de perfeição, de justiça, seríamos condenados ao inferno, ao Guerrinom, à morte eterna, porque é confortador sabermos que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Como todos necessitamos da misericórdia de Deus, devemos certificar de que usamos misericórdia para com aqueles que necessitam dela hoje. Resumindo, Tiago, ele vai falar sobre a parcialidade. A parcialidade nos faz desprezar aqueles a quem Deus escolheu. A parcialidade é uma violação do reino de Deus. Deus julgará aqueles que se inclinam à parcialidade. É verdade que Deus nem sempre julga o mal imediatamente, mas também sabemos que nada escapa aos seus olhos. A qualquer momento poderemos ter que enfrentar o Eterno e dar-lhe um relato de tudo que fizemos. Portanto, vamos nos certificar de que as nossas obras refletem a santidade e a bondade de Hashem. Não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu amém, o seu bom dia, o seu shalom abaixo. Se inscrever, né, ativar o sininho das notificações, porque isso ajuda no canal. E não deixe de compartilhar com outras pessoas essa mensagem. Shalom, shalom.